Como é que eles iam fazer com o pessoal que estava abandonando os conventos, as freiras? Porque elas deixavam de ter um suporte financeiro. A gente poderia considerar isso como um discipulado também? Nós temos que ver que o movimento reformador começa com modificações já significativas nas formas do culto público. As práticas que eram consideradas inadequadas ou fora das escrituras é que foram sendo abolidas. As chamadas inovações que foram sendo introduzidas na igreja. Não foram todas as tradições da igreja que os protestantes deixaram para trás, mas aquelas tradições que eram amplamente confirmadas nas escrituras, nós mantivemos. Aquilo sim. Olá, eu sou Wilson do Amaral, filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e você está no podcast de História da Reforma Protestante, um apanhado histórico muito bem elaborado pelo presbítero Vlander Zickel, de nossa igreja, que há mais de 30 anos se dedica ao estudo da Reforma Protestante. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento, então, mais esse episódio. Isso. Vamos falar um pouquinho da esposa de Lutero? Sim, aproveitar, sobre a família e com ênfase para a esposa. O nome dela, então, era Catarina von Bora, Sempre lembrando em alemão, quando vem esse termo von em maiúscula, significa fidalguia, alguém de família nobre. Mas era uma família que acabou sofrendo uma falência, tá? E ela, de qualquer forma, ela estava como freira, Era costume na época toda a família dedicar lá pelo menos um filho para ser padre e a mulher normalmente para ser freira. Ela estava nesse convento aí, nessa localidade de Nimschen também, região também da Saxônia, E ela tomou conhecimento dos comunicados de Lutero, alguns estudos dele, e junto com outras freiras, então, eles viram a situação e decidiram largar o convento. Tá? Sei. Ela nasceu em 1499, como falamos de família nobre, e falou, bom, mas para deixar o convento, o pessoal que fugia assim, eles poderiam até sofrer a pena de morte, se fosse recapturado. Então eles tiveram que fazer um buraco na parede, que naquele tempo ainda era tudo assim, de terra mesmo, terra batida, coisa e tal, pelo menos é o que diz lá, e junto com outras 11 freiras. Então, um lugar que diz 8, outros dizem 11, e o interessante é que elas fugiram, Sei. A gente tinha a primeira versão, até eu substituir, que elas teriam fugido em barris de cerveja. Agora, a nova versão que eu vi é que é barris de arenque, aquele peixe, que normalmente é defumado e tal. Só que isso não imagino como, porque para se trancar dentro de um barril fica um cheiro muito forte, Sim, sem dúvida. O cheiro de peixe é muito enjoativo. E naquele tempo a higiene não era lá, O pessoal não usava muita água não para recarregar as coisas, Certo. Mas com o auxílio de um carroceiro lá que abastecia o convento, eles conseguiram sair justamente no alvorecer do domingo de Páscoa. Tá? Daí foram para a cidade e lá, bom, chegando lá, daí vem um problema maior para Lutero, Como é que eles iam fazer com o pessoal que estava abandonando os conventos, as freiras? Porque elas deixavam de ter um suporte financeiro. Sim. Aí, então, que eles desenvolveram a ideia, o grupo deles, de arrumar casamentos. Entendo. E para ela, todas foram casando, só sobrou ela e mais uma outra, E para ela foi apresentado 2 indivíduos, ela rejeitou, não deu empatia com o indivíduo. Sei. E daí ela disse, eu poderia aceitar fulano de tal e o doutor Martinho, No caso, Luther, se referia a ele. Aí o primeiro pretendente, parece que o negócio dele era continuar solteiro. Não estava a fim de ter família, nada. Aí chegou para o Lutero, o pessoal falou, olha, ela disse que com você ela toparia, concordaria. Ele pensou bem e tal, no fim,
Resolveu se casar. Resolveu se casar. E tiveram 6 filhos, né? E o casamento durou cerca de 21 anos, tá? Sei. Mas ela é que era responsável por controlar toda a parte da casa, né? A organização dos eventos, a organização financeira, tá? Inclusive, né, isso daí não tem especificamente aqui, mas a gente vai falando. Se nós virarmos, né, para o próximo slide, aí aparece Na página 147 da apostila. isso, uma litografia mostrando, né, como muito provavelmente, a gente tem ideia, deveria ser essa parte aí do que era o mosteiro em Wittenberg, né? Por quê? Porque o mosteiro acabou ficando como residência da família Lutero, né? Ficou Entendo. para eles, né? Sei. E como eles recebiam muita Mosteiro gente, inteiro. mosteiro inteiro, agostiniano, Tá. ficou como sendo a residência dele e tinha inclusive a área de estudos, esse negócio onde ele recebia o pessoal, estudantes, visitantes, pessoal interessado em saber o que era essa doutrina nova que estava sendo pregada, introduzida, né, na própria Alemanha. Vinha muita gente de fora, né? Sei. Falei, bom, e como é que faz, né, para abastecer toda essa gente? Porque os relatos dizem que por cerca de 15 anos, no final de todas as tardes, avançando assim a parte da noite, eles discutiam em volta de uma mesa, né? Sei. Que eram chamadas as Tischenreden. Tisch, em alemão, é mesa, Reden é uma conversa. Então, seria conversas na mesa, né? A gente diz como, né, conversas ao pé da mesa, alguma coisa assim, né? Isso. Onde se discutia algumas horas e se discutia sobre a Bíblia, sobre a nova teologia, e o Lutero oferecia sempre um chá, um jantar para a turma, né? E toda noite isso, direto, né, tinha que ser feito. E Entendo. precisa de recursos, os recursos dele, né, não era rico, né, nada disso. Ele tinha o salário dele lá de Wittenberg, Provavelmente isso vinha de doações. de doações, e daí tem o que mostra aqui no slide, né, o pomar que foi feito e a horta, que grande parte foi pela própria Catarina. Então daqui saíam basicamente os legumes e as frutas para fazer as geleias para os invernos e coisa e tal, e que servia para alimentar, né, como um reforço para não tinha como bancar financeiramente tudo, né? Tem um outro agravante que a gente aqui do Brasil não pensa. Nós podemos ter um friozinho aqui, de vez em quando, mas lá nevava, né? Assim, lá é cerca de pelo menos 4 a 5 meses era frio, né? Inverno mesmo, pesado, uns 3 meses, Sei. mas tento falar primavera alemã com vento frio, mesmo chuva, né? Começo de outono também, então a gente diz sempre 6 meses de verão e 6 meses de inverno, né? Isso quer dizer que o suprimento de alimentos, sem eletricidade, sem nada, tinha que ser assim muito sabiamente controlado, né? Controlar. Por isso que eles também, a comida era muita coisa defumada, para conservar mais as carnes, os peixes. Daí o arenque, que era muito comido lá, né? Certo. Carpas também, era outro peixe, né, que eles gostavam. A carpas é já de rio, o arenque tinha que vir mais do Mar do Norte, né? É. Avançando um pouquinho, né, a gente vê desses estudos, se formos pula um slide e vai para o segundo, nós vamos ver a sala de estudos Sim. dos reformadores, dos Páginas- amigos estudantes. Página 149. 149, Isso. E Era um aqui, lugar amplo, né? amplo, Era um lugar amplo. amplo. A gente poderia considerar isso como um discipulado também? Sim, basicamente, né? Porque era uma orientação que era dada aos estudantes, aos interessados, né? A gente vê que tinha as próprias mesas de estudo e tal. Sim. Olhando de frente, claro, do lado esquerdo a gente vê outra vez um tipo de aquecedor, né? Como Sei. se fosse um fogão, né? Uma lareira diferente aí. E a observação é que os móveis foram reformados em 1525. Na época ele já Nossa. sofreu uma primeira reforma, né?
Eu não creio que esses móveis sejam ainda daquele tempo, né? Porque hoje é mais um museu, né? Tá? E aí ele começa, né, em torno dessa mesa aí todas as tardes, durante mais de 15 anos, as palestras, os estudos, vamos dizer assim, até os discipulados, né, que eram dados, preparação do pessoal, e começa a reorganização eclesiástica, então. Tá? Nós temos que ver que o movimento reformador começa com modificações já significativas nas formas do culto público. Começa a mudar a liturgia, né? Passando a ser celebrado como na simplicidade, se diz aí, se relata na simplicidade dos tempos antigos, primitivos, né? Se dizia que o objetivo dos cultos públicos já era a espiritualidade em oposição ao formalismo, né? É porque a missa é conduzida essencialmente pelo Padre, pelo sacerdote. padre, pelo sacerdote. E o povo é um figurante nesse processo. Exato. Enquanto que a liturgia dos tempos primitivos era um envolvimento de todos. Então, todos tinham a oportunidade de orar, todos tinham a oportunidade de ouvir o ensinamento dos apóstolos, todos tinham a oportunidade de cantar. Então, era um culto comunitário mesmo, né? Mais corporativo Mais mesmo. corporativo mesmo. É. Então, o problema também que ele vai mexer, só adiantando, né? Já que nós tocamos, quer dizer, a cerimônia era em latim da Igreja Católica, né? Isso. E como nós já vimos, quem é que podia entender o latim, né? Era só a turma da igreja, o pessoal que tinha muito recurso, né? Os nobres. Os nobres. E o 90% do povo camponês e não tinha jeito, né? E muita gente, né? E naquele tempo não tinha assim esses microfones, todo esse sistema de som, né? Eu digo isso porque quando, na minha adolescência, Sim. eu ia aqui na matriz, né, da catedral, e sempre na missa das 11, né? E era a missa onde ia mais o pessoal jovem e tal, né? E muitas vezes eu fiquei do lado de fora, né? Até às vezes fechava a porta, né, que tem na entrada, e a gente ficava só no hall ali, nem escutava, mas ficava só de corpo presente, a gente falava, né? Sei. Então, era realmente o aproveitamento era zero, né? Mas era obrigado a ir. É. Há uma peculiaridade com os oradores. Há pessoas que têm uma boa voz, uma boa impostação de voz, e por conta disso a voz delas consegue ir longe sem muito esforço. Mas existem outros que não têm potência vocal e não fazem nenhuma questão de ser ouvidos mais adiante. Eles não elevam o tom de voz, eles ficam sempre falando na mesma toadinha e com isso eles não percebem que eles não estão edificando boa parte do seu público. Exato. Problema de dicção também, né? Então, tem tudo isso daí. Mas quando se trata de uma... É como se a gente aqui tivesse um culto em búlgaro, sei lá. Uhum. Quem é que ia entender? Quem né? é que ia entender? Então, apenas pelos símbolos é que as pessoas poderiam ter alguma ideia, mas eu presumo que não era assim o contato do sacerdote com o fiel, né? Ele falava na língua materna do fiel, né? A conversa inicial podia ser, mas a missa em missa si era em latim. Entendi. Era em latim, né? Lutero dizia que para o culto público, né, deveria agir sobre o coração através do intelecto. Certo. Ou seja, Rogo-vos, da pois, irmãos, racionalidade. pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ok. Tá? E de preferência agir sobre os sentidos e emoções pela instrução da pregação, não somente pelo cerimonial, né? Entendi. E os fiéis tinham, então, nesse caso, uma comunhão direta com Deus, né? Através de Cristo, pela oração e pela pregação, sem a necessidade de mediadores humanos. Quer dizer, se conseguia isso. Bom, os reformadores também, eles aboliram a venda de indulgências,
Sim. Claro, né? Era o primeiro passo. Também foram abolidos o culto aos santos, aos anjos, culto às imagens e relíquias, as procissões e peregrinações a lugares santos, por causa de considerar coisas místicas, né? Uhum. Missas privadas e missas pelas almas do purgatório, tudo isso já começou a ser eliminado, né? Foram rejeitados 5 dos 7 sacramentos, conservando apenas o batismo e a Eucaristia, que é a comunhão, sendo os outros considerados apenas como meros atos religiosos por não possuírem os requisitos sacramentais. Também foram desconsideradas a doutrina da transubstanciação, a ideia de sacrifício da missa e a adoração à hóstia, a retirada do cálice aos leigos, porque antes era simplesmente foi tomada a decisão de que o cálice deveria ser somente pelo sacerdote, né? Talvez pela dificuldade, pela quantidade, né? E para limpar tudo depois, né? Naquele tempo não tinha as coisas descartáveis também, né? A gente tem que lembrar disso, né? Foi também abolida a doutrina do purgatório, também o celibato sacerdotal, quer dizer, como nós vimos, os padres, as pessoas estavam liberadas para casamento. O uso do latim nas cerimônias já começou a jogar aí na Alemanha, né? Claro, passar para o alemão. E tudo que era baseado apenas em tradições e não nas escrituras começou a ser abolido, né? É interessante, Blander, a gente pensar no fato de que algumas decisões que a Igreja foi tomando no decorrer dos séculos fez com que nós, protestantes, abraçássemos determinadas resoluções conciliares lá do passado. Então, acerca da pessoa de Jesus, acerca do conceito de trindade, acerca de várias coisas relacionadas ao ser de Deus, que foram, assim, discutidas em função das heresias que surgiam, e foram decisões tomadas pelos concílios. E nós, protestantes, adotamos aquela interpretação. Então, não foram todas as tradições da Igreja que os protestantes deixaram para trás. Sim. Mas aquelas tradições que eram amplamente confirmadas nas Escrituras, nós mantivemos. Aquilo sim, não é? Exato. As práticas que eram consideradas inadequadas, né, ou fora das escrituras, é que foram sendo abolidas, as chamadas inovações Sim. que foram sendo introduzidas na igreja, né? E Lutero, interessante isso, ele começou a introduzir essas mudanças no culto em 1523. 6 anos depois... Que vem o nome protestante. Em 1529, só que é configurado o termo protestante. Sei, mas 6 anos depois do início, de fixar as teses na... Não, 6 anos depois que ele iniciou em 1523, assim, e depois de 1517... Isso, que foi, de 17 para 23. Então deu 6 e depois mais 6 para nós, são 12 anos até chegar a palavra protestante. Isso. E 6 para começar a coisa. Justamente ele começou depois, quando já tinha passado por Worms, né? Tudo isso, tribunal, coisa e tal, né? O que ele conservou em princípio? A palavra, o termo missa, manteve, e também dos velhos ritos, ele conservou chamados evangelhos e epístolas, as chamadas coletas, o Te Deum Laudamus, que é o hino cristão usado na liturgia católica, isso ele manteve, também conhecido como hino ambrosiano, o Gloria in Excelsis, tudo hinos, né? O Benedictus, que significa abençoado aquele que vem em nome do Senhor, baseado em Lucas 1, 68, 68 e 79, o Credo foi mantido, os responsos, conforme o sacerdote falava, a plateia respondia. Né? Palavras pronunciadas ou cantadas nos ofícios da Igreja Católica. Ele manteve a genuflexão, que é o ajoelhar, né? Sim. Genuflexão por ocasião da comunhão. Manteve ainda na época a elevação da hóstia e do cálice. Depois ele abandonou isso, tá? Sem considerar a cerimônia da adoração.
Então, em princípio, tinha a genuflexão e tinha a elevação da hóstia e do cálice, como o pessoal fazia para adoração. Depois, ele viu que não era, isso daí começava a ter o caráter de idolatria e sumiu com ele. Quantas mudanças, não é? Pois é, o nosso episódio está chegando no final. Foi muito rápido desta vez, né? Tem sido muito rápido nas últimas vezes, não é? E nós agradecemos você que está conosco, desejando que você assista aos outros episódios, que você acompanhe por nossa mídia social, por nossa página. Pegue lá, baixe a apostila que está lá e que você se encontre conosco no próximo episódio. Até logo! Até logo, obrigado aí pela atenção. Vamos logo para os próximos episódios.